Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre esse software que eu apresentei no vídeo anterior, mas alguns aspectos, né, que eu disse que ele vai servir para nós estudarmos algumas instruções do conjunto de instruções do manual, né? Só que eu quero dizer, ele não é exatamente idêntico ao compilador nosso, né, que nós temos lá no nosso STM Cube IDE, né? STM32 Cube IDE. Lá se você lembra, é o GCC, né? Que é o GNU Compiler Collection ARM, para ARM, né? É um pouco diferente desse aqui, mas assim, é muito similar, mas para alguns entendimentos vale aqui utilizá-lo só para entender, principalmente esse lance do sufixo S, das condições ali, né, das operações com condições. Então dá para utilizá-lo aqui porque é mais fácil, né? É mais prático utilizá-lo para o entendimento de algumas das instruções aqui, né? Claro que depois o que você quer efetivamente você pode ir direto lá no seu microcontrolador, lá na IDE do STM32 Cube IDE e aplicar, né? Ver detalhe. Aqui dá para pegar o pulo do gato usando essa ferramenta. É isso que eu quero mostrar. Então, aqui no manual, na página 21 do manual de programação, então ele fala aqui, olha, ele tem uma tabela sobre os flags, né? Eu tenho o flag N de negativo, eu tenho o flag de Z de zero, eu tenho o flag de C de carry e tenho o flag de V de overflow. Esses que são os que interessam. E aqui ele explica, né? Quando é zero, né? Quando é zero, quando é 1, cada um deles, quando é zero, quando é 1. Então o flag negativo, ele é quando o número é negativo ou menor do que, né? Esse é o flag. Então, assim, ele é zero se o resultado da operação era positivo, né? Zero ou maior, né? Então, quer dizer, não era número negativo, ok? E nem numa comparação era menor. Então, ele é zero. Então, se o número é negativo ou menor do que, aí ele vai setar, certo? A operação resultou... o resultado da operação era negativo ou menor do que quando você estivesse comparando um com o outro, ok? E assim vai, né? O do zero o resultado da operação não era zero quando o flag de zero está zerado. Quando ele está em 1, que o resultado da operação era zero. O de carry, que é o vai 1, empresta, né, numa soma tal, ou subtração, vai setar quando tem vai ficar em 1 quando tem um vai 1, né? É isso. O de overflow, quando há um estouro, também então ele é 1, é 0. Então, essa tabela e a próxima que eu vou mostrar, então essa tabela é dos flags, né? No mesmo manual, na página 67, eu tenho aqui uma tabela do sufixo das condições. Então aqui todos os sufixos de condição e o que ele representa. Então eu só quero dizer que eu peguei aquela tabela e essa tabela, criei aqui, né? Então vou voltar aqui nas instruções, começa na página 50, as instruções, mas eu criei eu anexei as duas numa única imagem aqui, só para ficar mais fácil quando a gente utilizar. Então aqui tá os flags e aqui existem os sufixos de condição, né? Então aqui o EQ ele está relacionado a quando o resultado é igual a zero, quando o flag de Z é igual a 1. O não igual, quando o flag de zero é zerado, né? Não é igual. E aí então aqui eu mostro aqui o sufixo que vai usar na condição e aqui o estado, né? O estado dos flags quando satisfaz uma condição ou não, tá? Então nós vamos utilizar isso, aí vai ficar mais fácil de ver com o uso mesmo, tá, ok? Então, assim, eu quero testar. Se eu quiser testar essa primeira, vem aqui no conjunto de instruções, pega essa primeira, o ADD, certo? Então eu posso ver aqui, né, que nem o OP são essas operações. Eu vou usar o ADD aqui só num exemplo. Aí ele fala sobre um opcional sufixo S. Então vamos ver esse sufixo S primeiro, né? Então eu criei aqui primeira sufixo S aqui, 001. Criei uma aplicação para ficar mais fácil, né?
Aí eu vou explicando. Então aqui eu coloquei um rótulo de início. Aqui é uma instrução move, né? Então eu vou mover para o registrador, vou até colocar em decimal aqui, o R0, R1, R0, R1, R2, colocar em decimal a representação ali. Então a primeira instrução aqui, ele vai mover, ele vai carregar o registrador R0 com o dado imediato menos 5, ok? Então se eu fizer isso, tá lá, menos 5, carregou. O próximo, pode ver, eu não tenho aqui o sufixo S nessas instruções. Nessas aqui, ó, eu vou repetir a mesma e vou ter um sufixo, tem um S aqui. Então, observa aqui que os flags, eles não alteraram nada aqui quando eu fiz essa primeira move. Eu coloquei um número negativo aqui no R0, mas ele não setou que o número é negativo aqui. Porque justamente isso, esse sufixo só pede para ele considerar o status. Se eu não coloco o sufixo, ele não faz as mudanças no flag de status aqui. Essas instruções normais não fazem, mas elas podem fazer. Então eu vou adicionar agora, o valor que está no R5, no R0, que é menos 5, com um dado 5, quer dizer que eu vou zerar e colocar no R1 zerado, né? Então, olha lá, o R1 vai ficar zerado, ok? Era o mesmo valor que tinha. Mas também, ó, o flag de 0, que é o segundo aqui, não setou. Agora vamos repetir, ele vai repetir a mesma operação aqui, ó. O move S, eu vou mover um valor negativo dentro de R0. Olha lá o flag de número negativo. Ele setou. Então, justamente, quando eu tenho o sufixo S, eu peço para que os flags de status sejam atualizados conforme o resultado da operação, conforme o destino. O destino aqui é o R0. Então, quando eu transferir o dado imediato menos super R0, o R0 é um número negativo. Então, ele setou o flag de número negativo. O próximo agora, eu vou somar de novo. Então, eu vou somar o menos 5 que está lá no R0 com um dado imediato 5. Então o resultado vai ser 0 no R1, mas eu estou pedindo para considerar, o S aqui está pedindo para considerar o status, o flag de status. Então olha o que acontece lá, ó, flag de 0, ok? Setou o flag de 0, ok? Aí setou outro flag também, mas o foco aqui nosso é que setou o flag de 0. Ok? Aqui a próxima eu vou mover um dado imediato, 12, para o R2. Então eu não estou considerando atualização de flags, nada, não estou pedindo, não tem o sufixo S, então nada acontece mesmo, né? Ok? Isso aqui é o estado que estava na anterior, ok? Certo. Agora eu quero fazer uma subtração, mas considerando o status aqui, eu quero que ele atualize o status. Então eu movi 12 lá. Agora eu vou subtrair 12 com um dado imediato 12. 12 que está lá no registrador, ó, tá 12. Com um dado imediato vou subtrair. Quer dizer, vai zerar e eu estou pedindo para ele atualizar o flag de 0. Então olha só o que acontece lá no flag de 0. Ele atualizou. Ele já estava 1, mas quando ele muda a cor aqui, porque ele atualizou com a nova operação. E agora o próximo é um branch. Um branch é um desvio. Mas aqui é um desvio condicional, que ele tem uma condição aqui, que é o EQ. O EQ significa o quê? Ser igual a 0, né? Quando o flag de 0 está em 1, então vai satisfazer a condição daquele desvio. Ele vai fazer o branch, ele vai fazer o desvio pro final, né? Se o meu flag de 0 está setado, né? Se é igual 0, ok? Nós vimos aqui, ó. Flag de 0 está setado, então ele vai fazer o desvio lá. Olha só, ficou verde. Então aonde ele faz o desvio? Lá para o final, ele pula para o final. Então eu acabo fazendo essa operação, certo? Eu vou resetar de novo, que eu quero depois que ele faça a próxima. Então eu vou resetar aqui, certo? E vou só mudar o dado imediato para fazer uma nova sequência, só para fazer um caminho diferente aqui nesse ponto. Então eu fiz um reset e vou partir de novo. Então aquela mesma coisa, ó, carrego, vai fazer essa mesma operação. Agora que eu falo assim, ó, eu vou carregar, eu tenho 12 que eu carreguei lá no, ó, eu tenho 12 que eu carreguei no meu R2. Só que agora eu vou subtrair meu R12 de 10, então não vai zerar.
Se ele não vai zerar, ele só faz, ó, ele faz um branch se for igual a 0, mas o flag de 0 não vai estar setado. Então ele não vai fazer esse desvio. Ele vai fazer a próxima instrução. Vamos ver. Olha lá. Ele até fala, não vai fazer o desvio porque o meu flag de 0 está zerado, né? Não satisfez a condição do branch. Porque é o que eu estou dizendo. Então tem que começar a acostumar. Esses são os sufixos de condição. Então não é. Era para fazer um desvio se tivesse o flag de 0 em 1, mas não está em 1. Então ele não fez o desvio. Então ele vai fazer a próxima. A próxima o que é? Agora eu vou subtrair de 2 o que está. Não é 2 que está aqui? Eu vou subtrair de 2 e eu estou pedindo para atualizar o flag, né? Que é o S aqui na subtração. E aí ele vai fazer um branch se for o resultado for 0, né? E vai tá flagado de 0. Aí ele volta para o início, certo? Olha lá. Ó, ele atualizou o flag, né? Que zerou. E agora lá, ó, o branch para onde ele vai pular, porque vai satisfazer essa condição. Porque o flag está setado, aí ele faz um branch. Então ele faz um salto condicional, um desvio condicional, olhando se o flag de 0 está atuado. Por isso tem esse EQ. Então é branch EQ. E aí o EQ significa quando o flag de 0 está igual a 1, que é a situação atual. Ok? Então é assim que funciona. É assim que funciona essa questão dos sufixo S para atualizar o status, para atualizar os flags conforme a operação, e aqui as operações que tem as condições, né? Então as várias condições estão aqui, ok? Já relacionado ao status dos flags, e o que significa cada flag está aqui também. Então é só para facilitar isso, vai estar disponibilizado aí na documentação, né? Ok? Eu tenho mais um rápido para fazer mais um aqui. Deixa eu tentar abrir esse, fazer esse. Fiz um próximo. Fazer um reset aqui. Deixa eu só deixar em decimal. Então aqui eu vou fazer um move. Vamos dar uma olhada no que ele vai fazer. Olha, eu tenho um rótulo de início aqui, eu faço um move. Não é move S nada, ele vai mover um dado 20 no R2. Então o R2 vai ficar com 20. Olha lá. Ficou com 20. Aí eu vou comparar 20 com 5. 20, que é o que está no conteúdo do R2, ele é maior do que 5, né? Só estou comparando, então. Aí, aqui é uma subtração, ele vai subtrair, subtração condicional. Ele subtrai se é greater than, se é GT. Então, ele subtrai se é GT. GT é greater than, né? O que significa que o flag de 0 vai estar zerado, e os outros flags aqui vão estar iguais. Então, a situação, o greater than, também ele pega aqui, né? Isso. O greater than, se o número é maior do que, ele vai dar a condição. Então, ele vai fazer a subtração, uma subtração condicional. Então, como aqui é greater than, o 20 é maior do que, ele vai subtrair. Aí ele vai tirar 5 do 20, vai ficar 15. Aí o branch aqui, ó, é um branch greater than também. Então, enquanto é maior, ele vai pular para cá. Aí ele vai comparar, e vai reduzindo 5, né? Até quando ele comparar, não for maior mais, aí ele termina aqui, isso aqui é um branch incondicional, ele volta lá no início, né? Então vamos ver o valor lá, ó. Então era maior do que 5, caiu para 15. Ó, compara, é maior do que era maior 15, era maior do que 5. Então ele subtraiu, voltou ali. 10 agora. Agora passou, diminuiu para 5. Agora a próxima, ele zerou, né? Já não é mais greater than, ok? O que ele fez, o loop também, o branch não vai satisfazer, certo? Porque o flag de 0 tá setado, então já não é o greater than. Ele não fez a subtração, não vai fazer esse desvio. E agora vem para esse último, que é um desvio incondicional, que volta para o início novamente. Aí posso começar de novo, ok? Então é isso, é só o início de como que eu posso usar o software aqui para poder fazer um estudo, né? E eu estou tentando explicar aqui
os sufixos, o sufixo de atualizar o status do flag e o sufixo das condições para fazer algumas operações ou desvio condicionais, ok? Agradeço a atenção, muito obrigado.